por dentro da crise que tem acontecido em todo o sistema prisional brasileiro? Quer ficar ligado em tudo isso? Vem comigo em mais um Como Pode Cair no Enem. A crise no sistema prisional brasileiro, ela é muito antiga e é alvo de diversas críticas, tanto dentro do território quanto fora. O que a gente tem que entender é que atualmente tem se levantado novos discursos, novas bandeiras a favor ou contra com relação a mudanças nesse sistema prisional, sistema de Código Penal brasileiro, justamente porque uma série de fatos vem acontecendo, aconteceu em 2017, aconteceu em 2018, como por exemplo a morte de 56 detentos no presídio de Manaus. O presídio Anísio Jobim foi o segundo maior ataque, foi o segundo maior massacre dentro de um presídio. Em situações diferentes da que aconteceu, por exemplo, em 1992, com o massacre de Carandiru, onde morreram 111 pessoas. Esse foi o maior massacre. Em segundo lugar, veio essa questão de Manaus, onde 56 pessoas foram mortas por situações de rivalidades dentro da prisão. Então a gente vai ter no Rio Grande do Norte, em Minas, São Paulo, Paraná, a gente vai ter uma série de retaliações, uma série de motins sendo formado dentro desses presídios que tem levado aos debates até mesmo sobre os direitos humanos. O texto 1 tem uma música do Racionais MC, Diário de um Detento. Cada detento uma mãe, uma crença. Cada crime uma sentença. Cada sentença um motivo, uma história de lágrima, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química. Pronto, eis um novo detento. E o texto 2, nós temos uma imagem, uma charge muito provocativa, onde temos um barril de pólvora sendo aí representado pelo sistema penitenciário brasileiro e ele está abarrotado do que é possíveis detentos. O enunciado da questão diz assim: o episódio retratado está longe de ser um caso isolado nas prisões brasileiras. Dentre os fatores que corroboram para o grave panorama apresentado nas diversas penitenciárias do Brasil estão: alternativa A, superlotação, falta de condições sanitárias e morosidade judicial. Então, a letra A corresponde tudo aquilo, corrobora para que o sistema prisional brasileiro esteja passando por toda essa crise. Então, a gente vai ter o caso da superlotação, porque não existem presídios suficientes para o número de presos, o que vai levantar um outro debate. Por que há tantos presos no Brasil? O Brasil ele ocupa o 4º lugar no número de presidiários, perdendo apenas para os Estados Unidos, a China e a Rússia. Então você percebe que não há uma flexibilidade no Código Penal brasileiro e que a lei antidrogas tem sido um dos fatores que tem gerado mais ainda o número de presidiários, porque a maioria dos presos no Brasil são relacionados, estão envolvidos com caso de drogas, seja usuário ou seja traficante. E mais uma coisa, existem 220 mil casos de presos que ainda não tiveram sua situação resolvida judicialmente. Então, eles estão presos juntamente com os condenados. O que corrobora aí no termo morosidade judicial, lentidão da justiça em resolver esses casos. Alternativa A se enquadra perfeitamente. Alternativa B, aumento dos casos de feminicídio e violência contra a mulher. Sim, nós temos no Brasil um aumento desses casos, porém não é isso que está gerando a situação nas penitenciárias brasileiras. Você teve uma charge aí que mostrou muito claramente a situação da superlotação se referindo ao sistema prisional. Então, assim, há um aumento, porém não se enquadra no que a alternativa está te pedindo, a questão está te pedindo. Alternativa C, inexistência de direitos e políticas públicas de ressocialização do detento. Inexistência, esse termo está errado, porque existem leis, são precárias, precisam passar por diversas questões, mas elas existem. Então, a alternativa C está excluída. D, recusa a privatização das penitenciárias e terceirização dos serviços. Não há indícios, não há relatos de que terceirizar geraria uma melhora, geraria uma redução do número de presos. Até porque nos Estados Unidos o sistema prisional ele é privado também e você vê que ele ocupa um dos pódios no que diz respeito a número de presidiários. Então não existe essa relação direta, a alternativa D está incorreta. Alternativa E, atribuição da maioridade penal brasileira em 18 anos de idade. Então,
começa o debate sobre diminuir, aumentar, qual vai ser a maioridade penal. Então, se você levar em consideração que se você reduzir a maioridade penal para 16 anos, vai haver mais número de delitos, vai haver maiores infrações, o número de presos vai aumentar e não diminuir, o que você percebe na charge 2 pela superlotação. Então, a alternativa correta, não se esqueça, é a letra A. Então, toda essa crise no sistema prisional, essa lentidão, essa superlotação, essa dificuldade do governo brasileiro de lidar com prisões, pode cair na sua prova do Enem, juntamente com os recentes casos de mortes, de motins dentro das cadeias. Fica ligado, boa sorte!